Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero falar sobre os atos de comunicação processual. Primeiramente, quero relembrar que o processo se desenvolve mediante a observância de alguns princípios. E eu destaco dentre esses princípios a publicidade e o contraditório. O que isso significa? Significa que é preciso dar conhecimento às pessoas daquilo que acontece dentro do processo. E como é que eu faço isso? Através desses atos de comunicação processual. Portanto, neste vídeo, eu quero falar ainda de forma genérica sobre citação, intimação e cartas. Vamos ao primeiro, citação. A citação é o ato de comunicação processual pelo qual eu vou convocar o réu, o executado e o interessado para que essas pessoas ingressem na relação jurídica processual, ou seja, participem do processo. A citação envolve a ideia de convocação, mas ao mesmo tempo ela dá o quê? Conhecimento a essas pessoas de tudo o que acontece dentro do processo. Isso nos remete à ideia de contraditório. Vamos à intimação. Intimação é o ato de comunicação processual pelo qual eu dou ciência a alguém para que esta pessoa faça ou deixe de fazer algo relacionado ao processo. Então, rapidamente vamos diferenciar citação de intimação. Citação é ato de convocação para que o sujeito participe do processo, integre a relação jurídica processual, enquanto que intimação é ato de ciência para que a pessoa faça ou deixe de fazer algo relacionado ao processo. Daí surge uma questão: existe processo sem citação? E algumas pessoas fazem confusão a esse respeito. Vejam só neste exemplo. Alguém ajuizou a ação e teve a petição inicial indeferida e o juiz acabou extinguindo o processo. Neste caso, não houve citação, porque o processo não chegou a evoluir para tanto. Mas a pergunta é: existiu um processo? E a resposta é sim. Então, o que eu quero demonstrar? A citação não está relacionada à existência do processo, mas sim à sua validade. Uma outra dúvida: será que alguém pode ser citado e intimado ao mesmo tempo? E a resposta também é positiva. Vejam neste exemplo. Alguém ajuizou uma ação de obrigação de fazer em face de um plano de saúde. O que essa pessoa busca? A realização de uma cirurgia. E o problema é que essa pessoa corre risco e precisa que seja concedida uma medida liminar. Ou seja, esta pessoa precisa dessa cirurgia já no início do processo. Neste caso, o juiz, analisando a petição inicial, verificando a existência dos fundamentos e enxergando a existência desse risco, vai fazer com que vai determinar que o plano de saúde réu seja citado e vai determinar que este plano de saúde realize a cirurgia dentro de um determinado tempo. Portanto, neste caso, o réu vai ser ao mesmo tempo citado para tomar conhecimento acerca da existência do processo, como também intimado para cumprir a decisão judicial proferida no sentido de realizar aquela cirurgia pretendida pelo autor. Pois bem, falamos de citação e falamos de intimação. Resta agora falar sobre as cartas. E antes de prosseguir, eu quero que vocês entendam que a regra é de que os atos sejam praticados dentro do âmbito de competência do juízo, ou seja, dentro daquela circunscrição territorial. Portanto, quando eu falo da necessidade de uma carta, normalmente eu estou falando o quê? De um ato processual que tem que ser praticado fora desses limites, por uma outra autoridade. Ao falar de cartas, eu tenho que ter em mente as seguintes. Primeiro, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem e carta arbitral. Vamos à primeira. Carta precatória. A carta precatória é uma requisição da prática de um ato processual a uma autoridade fora dos limites do juízo. Ou seja, eu preciso praticar um ato fora dos limites. Nesse caso, eu vou utilizar de uma carta precatória. E ela envolve o quê? Autoridades do mesmo grau hierárquico.
Porém, imaginem que eu tenha um ato processual que precisa ser praticado no exterior, ou seja, envolvendo uma autoridade estrangeira. Nesta hipótese, a carta vai ser rogatória, carta rogatória. Vimos, portanto, carta precatória e carta rogatória. Vamos imaginar uma terceira situação. Eu tenho um tribunal ou um juiz de grau hierárquico superior que requisitam a prática de um ato processual a um juiz de grau hierárquico inferior. Quando eu tenho esta situação, eu tenho a chamada carta de ordem. E por fim, resta a chamada carta arbitral. Quando eu falo de carta arbitral, vem à minha cabeça o quê? Arbitragem, juízo arbitral. E toda vez que o juízo arbitral necessita de cooperação do Poder Judiciário, ele vai solicitar esta cooperação através desta carta arbitral. Por fim, o Código de Processo Civil trata desta cooperação nacional e internacional envolvendo essas autoridades. E, portanto, para relembrar, temos carta precatória, carta rogatória, carta de ordem e carta arbitral. É isso.